Segundo o IBGE e a FUNAI, cerca de 817 mil povos indígenas vivem no Brasil. Destes, 62% estão na zona rural, mas os outros 315 mil estão na zona urbana. O Rede de Olhares de hoje te convida a entrar na conversa, porque justamente a gente vai falar sobre essa aproximação desses povos com a cidade e ver se a identidade muda. Hoje comigo estreia o meu colega Ricardo de Souza, que vai estar conversando contigo e vai fazer a interatividade. Não é mesmo, Ricardo? Seja bem-vindo ao Rede de Olhares. Obrigado, Carol. É isso mesmo. O pessoal pode entrar em contato conosco pelo número 3218-2194, pelo Twitter no @UXTV e pelo facebook.com/UXTV também. Eu já vou deixar para o pessoal aqui o site do Instituto Socioambiental, para o pessoal dar uma olhada, que é um site bem interessante e tem várias informações sobre os povos indígenas do Brasil hoje. Ok, obrigada, Ricardo. No programa de hoje, a gente vai estar conversando sobre, exibindo, na verdade, a gente vai circular no estado do Rio Grande do Sul e conhecer algumas aldeias indígenas, porque a gente faz parte da Rede Prosa, que é uma rede de cooperação das TVs universitárias gaúchas. E a gente vai estar conversando sobre esse material que vai ser exibido para você. O convite também foi feito para a aldeia indígena que fica aqui pertinho, que é a aldeia Pandói-Bug, que significa montanha alta e que fica no interior de Farroupilha. Só que eles não puderam estar presentes no programa devido ao transporte. Aí a gente foi lá escutar o que eles têm para dizer para a gente. Confere. A paciência e o cuidado com o trançar vem de uma origem que atravessa o tempo. Costume antigo do povo indígena Caigangue, presente na aldeia Pandói-Bug, interior de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo que a herança sobrevive de geração em geração, a identidade desaparece pela fala. Tu sabe falar Caigangue? Não. Nem escutar, não entende nada? Não. Raíssa não é a única. Das 50 crianças e adolescentes, apenas 15 falam a língua. E entre os adultos, a realidade não é muito diferente. Assim como meu pai não aprendeu a falar o caigangue, nós também não aprendemos. Assim vai se passando. Depende mais da convivência das pessoas, onde tem mais pessoas que falam o caigangue e onde não tem menos pessoas que não convivem muito com a língua caigangue. Depende das reservas também, né? E a convivência com pessoas que falam o caigangue fez toda a diferença para Davi. Meu avô falava só em caigangue comigo. Daí eu não conseguia falar português. Ele não falava português comigo. E todos os teus amigos aqui, todos eles falam caigangue? Sim, tem uns que falam, tem uns que, estão recém-aprendendo a falar. Por que tu acha que alguns sabem falar e outros não? Porque, é que tem pais que não ensinam, vamos dizer. Não consegue ensinar os próprios filhos. A montanha alta, significado da aldeia indígena, vai perdendo a lembrança de ser reconhecida e entendida pelo caigangue, língua que lhe batizou. Vive um dilema. De um lado, o som do português. Do outro, a língua quase esquecida. Para os pequenos, a transmissão muitas vezes pode ser ameaçada dependendo do contexto onde eles estão inseridos. Então, isso sim pode representar talvez uma ameaça para a cultura do grupo. Eu diria que os laços fundamentais da memória e da identidade, eles se conjugam, porque a memória alimenta a identidade. Uma identidade que tenta ser resgatada pela Escola Estadual Indígena desde 2005, mas que perde para o esquecimento, que em alguns momentos se mostra mais forte. Ontem eu estava trabalhando sobre alimentação, a maioria das crianças não conheciam o que antigamente os índios comiam, ou o que eu comi, agora essa geração não conhece quase nada. Então, nós morando aqui já acaba perdendo até isso também. E também aqui o lugar, aonde que nós vamos achar? Nós não temos espaço, não tem terra. Aqui o mato, vamos dizer, não é nativo, é reflorestado. Como que nós vamos achar a erva ou a alimentação que nós sempre retiramos da natureza? Não tem como a gente achar aqui.
É isso aí, uma realidade triste de uma aldeia super perto daqui de Caxias do Sul, né? Deixa eu só fazer uma correção para você que nos acompanha, que eu abri dizendo que são 817 mil povos indígenas e, na verdade, são 817 mil índios. Povos indígenas são aproximadamente 250. Professor Rafael, a gente viu no material da questão dessa perda do idioma. E a gente falava na matéria sobre a questão da identidade. Como é que a gente define a identidade de um povo? Bom, normalmente a gente associa a identidade, né, com traços que esse grupo compartilha, né, inclusive com o seu passado, uma questão da memória. Só que desde mais ou menos começo dos anos 60 do século passado, a antropologia vem trabalhando a questão da identidade de uma forma diferente. Não, ela não é definida pelo compartilhamento de traços comuns. Ela é definida também pela diferença em relação a outros grupos. Ou seja, a identidade é uma posição assumida na relação com o outro. Apenas 25 línguas indígenas são faladas por mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil índios, no caso, né? Por outro lado, 110 línguas são faladas por menos de 400 índios. Eu queria perguntar para o professor Rafael como isso afeta a questão da identidade do índio, né, hoje. Bom, sem dúvida, quando a gente diz que a identidade é definida, né, não pelos traços da cultura, entre elas a língua, mas na relação com o outro, a gente também não está querendo dizer que, né, o desaparecimento da língua não implique danos culturais. Mas eu quero lembrar uma coisa, né? Bom, antes do descobrimento eram 1.500 línguas em todo o Brasil. Hoje são 251 línguas. A minha área de pesquisa é a história da escravidão, mas há pontos de encontro entre a história da escravidão e a história indígena, porque elas são histórias muito parecidas no sentido da língua, que já foi levantado aqui, né? Você está lidando com populações que não conhecem a escrita. Então, isso é crucial no que eu chamo do processo de desorganização cultural quando da chegada dos portugueses, que é o mesmo processo que tu vai ver no interior da África subsaariana. Tanto que tu vai ter historicamente, na gramática histórica do português, tinha uma figura que se chamava o língua, que era uma pessoa que tinha facilidade de aprender outra língua que não fosse a sua, ou português ou espanhol, enfim, e ela vai aprender a língua das populações nativas para poder se comunicar e estabelecer aí o processo de dominação. Diferentemente da nossa aldeia aqui de Farroupilha, nós vamos até São Leopoldo, que a TV Fevale de Novo Hamburgo fez o material e lá a cultura é diferente porque lá o idioma prevalece. Aqui, a caça, a pesca e os frutos da terra, tradição da existência dos povos indígenas, não fazem parte da realidade. No território dos caigangues, na cidade de São Leopoldo, a cultura segue viva através do artesanato. Nas portas das casas estão as mulheres, separando palhas e enfeitando objetos para serem vendidos nas sinaleiras das cidades vizinhas. É assim que, ao longo dos anos, elas foram obrigadas a se adaptarem. As residências foram conquistadas através de programa do governo federal. A aldeia conta também com uma sala de aula, onde crianças da comunidade aprendem primeiro a língua indígena. Aqui, elas permanecem até o 5º ano e depois vão para as escolas comuns. O trabalho mais é sobre as nossas línguas, né? Em caingangue, né? Principalmente, né? Depois em português também, né? A gente escrevemos em português, depois nós temos que traduzir em caingangues para eles, né? Principalmente as nossas culturas, né? Nosso foco principal é o letramento, é o acesso deles, por exemplo, a pegar um ônibus, né? Porque como eles vivem do artesanato, eles saem daqui para outras cidades para vender em grandes festas, né? No centro das cidades. Então eles precisam disso, porque a primeira língua deles é o caingangue. Então aqui eles aprendem
o português. A gente sempre está conversando de dia a dia com as nossas crianças, nossa comunidade indígena, né? Para sempre manter viva a nossa cultura, né? Falando com as nossas crianças, com nossos alunos, ajudando os professores, né? Dando reforço sobre a nossa cultura indígena, para a gente sempre manter viva e não deixar morrer a cultura, né? Eu tenho orgulho de ser caigangue. Tenho muito orgulho. Tá aí, a gente conferiu a aldeia de São Leopoldo. Gladys, que é da 4ª CRE de Caxias do Sul, seja bem-vinda também. Gladys, como é que é o trabalho que vocês realizam na aldeia daqui de de Farroupilha, na verdade? Na verdade, assim, a gente tem toda a parte de assessoria e monitoramento, né? Até então, eles tinham uma professora que realmente dominava o idioma e trabalhava, e ela tinha, então, ela nos assessorava mais do que nós a ela, né, nesse aspecto. Só que agora, essa professora se ausentou, né, ela até foi transferida para o estado do Paraná, e nós estamos, então, construindo uma nova caminhada agora com a professora nova, que é até a professora que aparece na reportagem, né, que vocês fizeram. Um estereótipo, né? A gente parece que compra uma ideia desde a infância, só que as pessoas não param no tempo, né? O tempo, né, avança, a gente espera muitas vezes que o estereótipo construa, né, essa imagem. É representativo ali como apareceu, como tu contou, só que eu acho que pode ir muito mais além disso, né? Assim como a gente também hoje em dia, em tempos mais que modernos, pós-modernos, né? O ser humano não tem que estar enquadrado, né? Em uma ou duas vertentes e características. Acho legal essa diversidade, né? Que é um diferencial que a gente tem no Brasil, né? E outras culturas também têm, né? Como é que é o índio? Quando tu pensa em índio, que imagem que forma na tua cabeça? Na realidade, eu acho que é o da escola, assim, do dia do índio, de fazer o cocar, mas nesse processo, assim, nessa visão que hoje é, como o professor falou, um estereótipo, assim. A gente não trabalhava essa questão de como ele tá hoje na sociedade, do quanto essas tribos mudaram, do quanto essas características deles foram mudando também, a questão da língua, a questão da adaptação deles, a questão de enxergar no sinal e fazer aquela ligação com a pessoa que habitava o nosso país antes da colonização. Na matéria da Unifra, da TV Unifra, que é de Santa Maria, mostra a diferença dos caigangues e dos guaranis. Quem passa pelo calçadão de Santa Maria e observa a venda de artesanato pelos índios Guarani e Caigangue, chega a pensar que eles possuem os mesmos costumes. No entanto, assim como a cultura do homem branco diverge de uma região para outra, os povos indígenas também apresentam diferenças entre si. E os guaranis, eles têm uma visão mitocósmica e artística muito acentuada, enquanto que os caigangues mais no sentido religioso e dualista do cosmos. O que seria isso? No caso do microcosmos, ou na questão mais a questão do mito, significa que para eles é muito importante a questão da religiosidade. A aldeia indígena Guaviratã foi a primeira a ser criada no município. A área de 77 hectares é resultado da luta do povo guarani por mais de 30 anos. Aqui eles construíram 9 casas de madeira e uma escola. A gente vivia em Tenente Portela e a gente sempre lembrava da terra onde nossos parentes antigamente ocupavam. A área próxima ao distrito industrial foi destinada aos indígenas no ano de 2012 e hoje 20 famílias vivem na aldeia. Aqui, passado e presente se refletem nos costumes e uma das maiores preocupações é de que a tradição não se perca. Na aldeia Tressoitas, que fica próxima à estação rodoviária, vivem 13 famílias, em uma área de 4,5 hectares. Em janeiro deste ano, a Justiça concedeu em primeira instância a posse do local aos índios Caigangue. Para que as duas tribos tivessem hoje a posse das áreas, foi preciso a organização das comunidades. Isso vem fruto também de uma construção mais ampla dos povos indígenas que começaram a debater os direitos constitucionais, né, que estão previstos desde 88 na Constituição, e reivindicar tanto a questão de saúde quanto a questão da escola, que
Hoje é fruto de ter 2 escolinhas, uma aqui e uma também na comunidade Caingangue, e principalmente a sua questão agrária, né? A questão da terra, da possibilidade de ter uma aldeia, um local para as famílias viver da maneira como o Guarani, como o Caingangue, como os indígenas viveriam. É isso aí. A gente percorre aqui mesmo no estado e a gente vê já a diferença nas aldeias. Por quê, professor? Bom, é interessante, inclusive, o telespectador, né, ver que existem 2 grandes povos indígenas no sul, né, Caingangue e Guarani. Essa questão da mudança nos hábitos de vestimenta e tudo mais, ela varia muito de região para região e inclusive em termos de Brasil também. Então não é em todo o Brasil, por exemplo, né, que povos indígenas abandonaram, enfim, as pinturas corporais e tudo mais. Então é bom a gente entender que existe uma diferenciação muito grande, né? Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa parte. Eu costumava curtir no colégio história e essa sempre foi uma das partes que eu mais gostei, assim, do africano, do índio. E eu acho muito interessante, até muita gente não sabe que a gente tem essas tribos tão perto. I need another story, something to get off my chest. My life gets kind of boring. Something that I can't confess. Till all my sleeves are stained red from all the truth that I've said. I come by it honestly, I swear. But you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that I don't like those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. And this time another perfect lie, so that if critics never jumped in line, I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. It's like we're chasing all those stars, those rising driving deep black cars. And every day I see the news, all the problems that we can solve, and in a situation rises just riding into an album, sitting straight to low. I don't really like my flow, so tell me what you want to hear. Something that I don't like those ears. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away. And this time, I need another perfect lie, so that if critics never jumped in line, I'm gonna give all my secrets away. Ain't got no reason, got no shame, got no family I can't blame. Just don't let me disappear, and I'ma tell you everything. So tell me what you want to hear. Something that I like those ears. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Don't need another perfect lie, so that if critics never jumped in line, I'm gonna give all my secrets away. Você pode participar com a gente, não é mesmo, Ricardo? Isso mesmo, Vamos lá dar através os canais. do 3218-2194, também pelo Twitter, @UXTV, e também no facebook.com/UXTV. Manda sua pergunta aí para os nossos especialistas que eles vão responder para a gente. Eu leio a pergunta aqui na hora e eles já respondem. Participando ao vivo no horário das 7 horas com a gente. A gente abriu o primeiro bloco falando sobre a questão da cultura, da língua. E no segundo bloco, a gente vai falar das terras indígenas, que, segundo o Instituto Socioambiental, são no total de 693 terras. Mas ainda há disputa pelas terras, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, como mostra a matéria da TV Univates de Lajeado. Confere.
Obras de duplicação de um trecho de quase 34 quilômetros da BR-386 entre as cidades de Estrela e Itabaí, na região do Vale do Taquari. Deste trajeto, em 22 quilômetros, as obras foram concluídas e foi liberado o tráfego de veículos. Em 2 quilômetros, no entanto, a obra ainda não começou devido a um impasse entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, sobre a construção de uma nova aldeia indígena que fica às margens da rodovia em Estrela. Com um orçamento de R$ 8.540.000, a empresa que venceu a licitação é responsável pela elaboração do projeto e construção de 29 casas indígenas, além de uma casa de fala, que é um centro de reuniões para promover a cultura indígena, de uma escola caigangue e de uma casa de artesanato. A FUNAI só vai liberar as obras na rodovia quando a nova aldeia for concluída. A demora mobilizou um protesto organizado por lideranças locais que trancaram a BR-386 durante uma manhã chuvosa. O foco do protesto é o ato da FUNAI, jamais dos indígenas. E esse protesto acontece no momento que nós temos certeza que o indígena está com todos os direitos assegurados, aldeia em construção, nenhum indígena mais localizado onde passa a nova pista, né? E a FUNAI mesmo assim está irredutível. Então nós temos que dar um apoio às articulações que estão sendo feitas políticas, né? E o foco é o cidadão vir aqui, num ato extremo, máximo de cidadania, numa expressão máxima, e dizer para a FUNAI não, libera porque nós não queremos um gargalo de 2 quilômetros, não duplicados por 10, 12, 15 anos, morrendo gente. Que o DENIT e a FUNAI se entendam lá em Brasília e que esses 2 quilômetros também sejam liberados imediatamente para as obras. Caciques de 9 terras indígenas se reuniram e decidiram não se pronunciar sobre a duplicação da BR-386 e a construção da nova aldeia indígena. Tá certo, mas por que a gente tem tantos problemas de demarcação de terras ainda, tanto no Brasil quanto aqui no estado? Para responder isso, a gente recebe a participação do indigenista especializado da FUNAI do Rio Grande do Sul, Mauro Leno, que fala lá de Passo Fundo. Olá, Mauro, seja bem-vindo ao Rede de Olhares. Olá, boa noite. Boa noite. Mauro, o que a gente pode dizer em relação à FUNAI quanto à demarcação de terras, à disputa de terras pelos povos indígenas? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e dizer também que na reportagem não se deixa claro que ainda não foi liberado a autorização para a duplicação da BR, porque ainda não foi feito os planos básicos ambientais do componente indígena e nem pesado ainda as compensações a respeito da duplicação dessa BR. Então isso é um processo que está ocorrendo em Brasília, com a FUNAI e com o DENIT, e que a gente espera uma resolução breve, porque realmente as condicionantes, algumas já estão sendo cumpridas, já começaram a ser cumpridas, mas como qualquer obra pública afetando indígenas, quilombolas ou qualquer outra comunidade tradicional, existe um rito administrativo que deve ser seguido para que a obra seja liberada, e esse rito administrativo ainda não foi seguido no caso dessa comunidade em específico. A gente falava, o Mauro acabou de falar da questão dos agricultores. Na matéria da TV da UPF, isso é uma realidade também na aldeia deles. Esse é o acampamento de Mato Preto. Formado por índios guaranis, fica às margens da ferrovia. O lugar é objeto de pesquisa do professor João Carlos Tedesco, da Universidade de Passo Fundo, sobre as relações índios, agricultores e a terra. São 2 sujeitos históricos, que são índios e agricultores, que são sujeitos de direitos, não é? E que vivem uma situação de ansiedade, não é? De indecisão, tanto do presente como do futuro. Os agricultores não sabem o que fazer amanhã porque talvez perderão as terras. Os índios também, em acampamentos, não conseguem, como o próprio cacique já comentou conosco, não conseguem desenvolver os seus horizontes culturais. Os índios aqui de Mato Preto reivindicam mais de 4.000 hectares. Área que engloba os municípios de Erebango, quase a totalidade de Getúlio Vargas e parte de Erechim. De acordo com o cacique, o governo federal fez no ano passado uma proposta de 650 hectares. Seria esse espaço que segue ao lado e atrás do acampamento. Como o agricultor se sente hoje, a gente sabe, né, que estão bastante apreensivos e também a gente corre muito riscos, né, que a gente não quer entrar nesse conflito aí de
de índio está se matando com agricultores. Eu acho que isso, principalmente dentro da cultura guarani, isso não se leva, né? Assim, não se pensa em fazer isso. Né? São realidades bem complicadas, né, professora Marília? Porque, na verdade, a história já mostra que é algo tão antigo, né? A disputa pelas terras, a questão da dominação, né? Que parece que os brancos dominam e querem ser donos das terras que, na verdade, não são deles, né? Eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula, quando eu trabalho essas questões, que eu costumo dar as disciplinas de História do Brasil no período da colônia e do Império, que isso é bem mais antigo, que eu dataria isso no processo, na primeira grande revolução do processo de hominização, que é a Revolução Agrícola. A partir do momento que o homem descobriu que ele pode reproduzir os alimentos através da agricultura, começou a confusão, porque há todo o processo de sedentarização e com isso, naturalmente, vem a disputa pela terra e o processo de escravização. Em termos de Brasil, onde é que a gente localiza isso? Desde a Carta de Caminha, nós estamos vendo não a disputa da terra propriamente dita, mas o que essa terra pode reverter para a colônia, para a metrópole portuguesa, em termos de lucratividade. Então, a gente está num processo político-econômico que se chama mercantilismo, que a nação, resumidamente, seria mais rica se ela tivesse, quanto mais ela tivesse em metais preciosos, como é o caso da relação da Espanha com a América Espanhola, né, a questão da prata e o ouro, e principalmente a prata. E no caso do Brasil, isso vem justamente pela agricultura, pela cana-de-açúcar, que é então um produto altamente lucrativo. A gente constata em todos os debates, enfim, coisas da internet, que falta informação sobre esses povos. Então, eu vi, né, que vocês mencionaram aí o Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental que realmente tem dados muito interessantes, importantes, faz um trabalho muito sério com comunidades tradicionais, em particular com povos indígenas, né? E eu acho que talvez uma solução em termos de, não de, claro, de território, enfim, né? Mas para clarear um pouco, né, é conhecer. Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo, a vocês, professora Marília, Rafael, e você que esteve conosco participando também. Eu agradeço vocês dois também, a Isadora e o Eduardo, e encerro com vocês. Tá bom. Até mais, gente. Yeah. Whoa, oh, 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 oh. Yeah. Quero ver você com esses olhos olhando para mim, olhar inteiro. Falo bem baixinho e completo, passando a mão no teu cabelo. Esqueço que a hora passa, invento um modo de ficar por muito tempo. Seguro tua mão e me contento, fazendo isso durar por toda a vida. Eu vou ficar com você, amor. Duru, 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 duru. Yeah. Da, 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 da. Yeah. Esqueço que a hora passa, invento um modo de ficar por muito tempo. Seguro tua mão e me contento, fazendo isso durar por toda a vida. Eu vou ficar com você, amor.